I got shot. I always felt like I'd be shot. Somebody tried to do me some harm because a lot of people don't like me. But I didn't think it was going to happen at that particular moment. I'm surprised, but I'm happy. I believe that, this is all in God's hands. And I'm very appreciative to God for everything I've gotten to do. Antes de existir Tupac Shakur, antes de existir o nome Tupac, antes de existir um dos artistas mais influentes da história do hip hop e da música no geral, já existia uma guerra. Mas não era uma guerra travada em campos de batalha. Não havia exércitos estrangeiros disputando por territórios e poder. Não havia bombas caindo do céu. Era uma guerra silenciosa, uma guerra política, uma guerra ideológica, uma guerra racial. Uma guerra declarada contra homens e mulheres negros que decidiram não aceitar mais viver de joelhos. Enquanto boa parte da América do Norte celebrava a ideia de liberdade, democracia e igualdade, milhões de cidadãos negros continuavam vivendo uma realidade completamente diferente. Bairros abandonados, escolas sucateadas, violência policial, prisão em massa, discriminação institucional. E qualquer tentativa de oposição organizada era rapidamente tratada como uma ameaça ao governo. Na década de 1950 entre 1960 nos Estados Unidos, existia uma das maiores crises sociais de sua história. O movimento pelos direitos civis crescia rapidamente. Milhares de pessoas ocupavam as ruas exigindo o básico: direito ao voto, direito à educação, direito à dignidade, direito de simplesmente existir. Líderes como Martin Luther King Jr. defendiam a resistência pacífica. Outros acreditavam que a paz, sozinha, jamais derrotaria um sistema construído sobre séculos de violência. Entre esses grupos surgiria uma organização que mudaria completamente a relação entre o Estado americano e a população negra. Uma organização que inspiraria milhares de jovens, mas que também se tornaria um dos maiores alvos da história do FBI. Seu nome: Panteras Negras. Inicialmente chamados de New York 21, era o Partido dos Panteras Negras. E foi dentro dessa realidade, dentro dessa guerra, que começaria a história da família Shakur, muito antes de Tupac nascer. Sua mãe, Afeni Shakur, já era considerada uma inimiga do governo americano. Seu padrasto, Mutulu Shakur, sua tia Gloria Cox, Assata Shakur, que era apenas tia de consideração e madrinha de Tupac, e também seus amigos, foram alvos de perseguição. Sua família inteira vivia sob vigilância constante, escutas telefônicas, infiltrados, perseguições e prisões. A casa onde Tupac cresceria não era apenas um lar, era praticamente um campo de batalha político. Talvez seja impossível entender Tupac sem primeiro entender o mundo em que ele nasceu. Porque Tupac nunca foi apenas um rapper. Ele foi consequência de uma história que começou décadas antes do seu primeiro verso. Uma história escrita com suor, sangue, medo e revolução. E uma guerra civil em busca de liberdade e, principalmente, igualdade. Para compreender quem foi Tupac Shakur, não basta começar pelo seu nascimento, não basta falar dos seus discos nem dos seus conflitos, muito menos da noite em que foi assassinado. Para entender Tupac, é preciso voltar muitos anos antes, é preciso voltar para a América profundamente dividida.
Uma nação que se apresentava ao mundo como símbolo da liberdade, mas que, dentro de suas próprias fronteiras, negava essa mesma liberdade a milhões de pessoas. Durante boa parte do século XX, a cor da pele determinava onde alguém poderia morar, onde poderia estudar, em qual restaurante podia entrar, em qual banheiro podia usar, em qual ônibus deveria se sentar. Em muitos estados americanos, principalmente no sul do país, a segregação racial fazia parte da própria estrutura da sociedade. Era um sistema sustentado por leis, mas também pelo medo, pela violência e por décadas de discriminação institucional. Mesmo após o fim oficial da escravidão em 1865, a igualdade prometida jamais chegou para a maior parte da população negra. Ao contrário, novas formas de exclusão surgiriam para manter praticamente intacta a hierarquia racial construída durante séculos. Enquanto bairros brancos recebiam investimentos, infraestrutura e oportunidades, comunidades negras conviviam diariamente com pobreza, desemprego, escolas precárias e falta de acesso a serviços básicos. A polícia, que deveria proteger todos os cidadãos, muitas vezes era vista como uma forma de repressão. Abordagens violentas, prisões arbitrárias, espancamentos, mortes sem responsabilização. Para muitos jovens negros, encontrar um policial significava muito mais medo do que segurança. Diante dessa realidade, crescia também a indignação. Na década de 1950 e início dos anos 60, milhares de homens e mulheres decidiam que era hora de enfrentar esse sistema. Nascia o movimento dos direitos civis. Milhões de pessoas marcharam pelas ruas dos Estados Unidos exigindo algo que deveria ser óbvio em qualquer democracia: igualdade perante a lei, direito ao voto, educação de qualidade, empregos dignos e o fim da segregação racial. Entre os líderes mais conhecidos daquele período estava Martin Luther King Jr., inspirado pelos princípios da resistência pacífica. Martin acreditava que a desobediência civil e a não violência poderia transformar a sociedade americana. Suas marchas reuniam milhares de pessoas, seus discursos ecoavam pelo país e sua mensagem ultrapassaria gerações. Mas nem todos acreditavam que a paz sozinha seria suficiente. Enquanto Martin Luther King sonhava com integração, outra voz conquistava cada vez mais espaço entre a juventude negra: a voz de Malcolm X. Diferentemente de Martin Luther King, Malcolm X defendia que a população negra tinha o direito de se proteger. Criticava duramente o racismo estrutural americano, questionava a lentidão das mudanças e dizia que liberdade não era algo concedido pelo governo, era algo conquistado. Suas ideias dividiriam opiniões, foram alvo de críticas, mas também despertaram um sentimento de orgulho e identidade em milhares de jovens negros que já não acreditavam nas promessas do Estado. Mesmo após o assassinato de Malcolm X em 1965, sua influência continuaria crescendo. Suas palavras inspirariam uma nova geração de militantes, homens e mulheres que acreditavam que não bastava protestar, era preciso organizar, era preciso agir. Foi nesse contexto que, em outubro de 1966, a cidade de Oakland, Califórnia, 2 estudantes universitários decidiram criar uma organização completamente diferente de tudo que existia até então. Seus nomes eram Huey Newton e Bob Seale. Nascia ali o Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa. Muito além da imagem construída durante décadas por parte da imprensa americana, os Panteras Negras eram apenas um grupo armado. Eles criavam programas de alimentação para crianças, distribuíam roupas, ofereciam atendimento médico gratuito, promoviam educação política, organizavam campanhas comunitárias.
e acompanhavam abordagens policiais para garantir que os direitos da população negra fossem respeitados. Ao mesmo tempo, defendiam que nenhuma comunidade deveria permanecer indefesa diante da violência do Estado. Essa combinação de assistência social, organização política e autodefesa transformou rapidamente os Panteras Negras em um dos movimentos mais influentes e mais temidos da história dos Estados Unidos. Para milhares de jovens negros, eles representavam esperança. Para as autoridades, representavam uma ameaça. E foi justamente dentro dessa América marcada por conflitos, perseguições e luta por direitos que começaria a história da família Shakur. Uma história que mudaria para sempre a cultura mundial. Porque muito antes de Tupac escrever sua primeira música, a revolução já fazia parte da sua família. No centro dessa história havia uma mulher, seu nome era Afeni Shakur. Muito antes de o mundo conhecê-lo como a mãe de Tupac, Afeni já era conhecida por outro motivo. Ela era uma militante, uma revolucionária, uma mulher que acreditava que a população negra tinha o direito de lutar pela própria dignidade. Nascia como Alice Faye Williams em 1947. Afeni cresceu em uma América onde o racismo não era apenas uma questão de preconceito individual, era parte do próprio fundamento do país. Ainda jovem, mudou-se para Nova York. Foi no bairro do Harlem que ela entrou em contato com um ambiente de intensa efervescência política. Ali, discursos sobre liberdade, igualdade e justiça deixavam de ser apenas palavras, transformavam-se em ação. Foi nesse cenário que Afeni conheceu o Partido dos Panteras Negras. Ela encontrou muito mais do que uma organização política. Encontrou um propósito. Os Panteras Negras ensinavam histórias afro-americanas, organizavam programas sociais, distribuíam alimentos, criavam clínicas de saúde gratuitas, mas também defendiam algo que, para muitos americanos da época, parecia inaceitável: o direito de uma comunidade se proteger da violência policial. Afeni mergulhou de cabeça nesse movimento. Participava de reuniões, organizava atividades, falava em público, recrutava novos membros. Sua inteligência, sua capacidade de comunicação e sua liderança fizeram com que rapidamente ganhasse respeito dentro da organização. Mas, quanto maior se tornava a influência dos Panteras Negras, maior também era a atenção do governo. Na visão das autoridades americanas, o movimento deixava de ser apenas um grupo político, passava a ser tratado como uma ameaça à segurança nacional. O FBI, sob a liderança de J. Edgar Hoover, intensificava operações de vigilância, infiltração e desestabilização contra organizações consideradas radicais. Escutas telefônicas, informantes, cartas falsas, agentes infiltrados e prisões. Tudo fazia parte de uma estratégia para enfraquecer esses movimentos por dentro, e Afeni Shakur estava entre os alvos dessa operação. Em 2 de abril de 1969, a polícia de Nova York prendeu 21 integrantes do Partido dos Panteras Negras, incluindo Afeni Shakur. As autoridades afirmavam que o grupo planejava ataques coordenados contra delegacias, estações de metrô e outros edifícios públicos. Os acusados ficaram conhecidos nacionalmente como os The Panther 21, ou os 21 Panteras. O caso ganhou enorme repercussão. Para o governo, tratava-se da prova de que os Panteras Negras representavam uma organização criminosa. Para seus apoiadores, porém, tudo não passava de uma tentativa de destruir politicamente um movimento que vinha crescendo em todo o país. Afeni Shakur
enfrentaria um dos julgamentos mais longos e emblemáticos envolvendo o movimento negro americano. Sem formação em direito, participou ativamente de sua própria defesa, questionou testemunhas, contestou acusações e enfrentou promotores, demonstrando uma coragem que impressionaria até mesmo muitos advogados experientes. Enquanto isso, sua vida pessoal também mudava profundamente. Durante o período do julgamento, a Fanny descobriu que estava grávida. Carregava em seu ventre um filho, um menino que ainda não havia nascido, mas que já crescia cercado de perseguições, processos judiciais e um clima constante de tensão. Antes mesmo de dar seu primeiro choro, a história daquele garoto já estava sendo escrita, não em estúdio de gravação, mas dentro de tribunais, sob a vigilância do FBI, e no coração de uma das maiores batalhas políticas da história dos Estados Unidos. Esse garoto receberia o nome de Tupac Amaru Shakur. Depois de meses vivendo entre audiências, interrogatórios e acusações, finalmente chegou o dia do veredito. Em 13 de maio de 1971, após um julgamento que durou meses, a Fanny Shakur e os demais integrantes dos Panteras Negras foram absolvidos de todas as principais acusações. O júri concluiu que a promotoria não havia conseguido provar a existência da suposta conspiração. Para muitos, aquela decisão representou uma vitória histórica, não apenas para a Fanny, mas para todos aqueles que acreditavam que o processo havia sido usado como um instrumento de perseguição política. Ela deixava o tribunal carregando algo muito maior do que a própria liberdade. Carregava uma nova vida. Poucas semanas depois, em 16 de junho de 1971, em East Harlem, na cidade de Nova York, nascia um menino. Seu nome era Leslie Parrish Crooks, mas quando tinha apenas 1 ano de idade, sua mãe alterou seu nome legalmente para Tupac Amaru Shakur. Para muitas famílias, escolher um nome é uma questão de tradição, de homenagem ou simplesmente de preferência, mas para a Fanny, cada detalhe tinha um significado. Tupac Amaru era uma homenagem a Tupac Amaru II, líder indígena que, no século XVIII, comandou uma grande revolta contra o domínio colonial espanhol na região que hoje corresponde ao Peru. Mesmo derrotado e executado, seu nome atravessou os séculos, como símbolo de coragem, resistência e luta contra a opressão. Já o sobrenome Shakur, adotado posteriormente por integrantes da família, tem origem no árabe. Pode ser traduzido como grato a Deus ou agradecido. Era um nome que refletia identidade, espiritualidade e pertencimento. Sem saber, aquele recém-nascido já carregava em seu próprio nome séculos de história, séculos de resistência, séculos de luta. Mas ninguém poderia imaginar o que o futuro reservava para aquela criança. Naquele momento, ele era apenas um bebê, incapaz de compreender o mundo ao seu redor, um mundo que ainda vivia dividido, marcado por conflitos raciais, pela pobreza, pela violência e por uma guerra silenciosa entre o Estado e aqueles que ousavam desafiar suas estruturas. Tupac não escolheu nascer nesse ambiente, mas seria moldado por ele. Cada rua, cada mudança de cidade, cada dificuldade enfrentada por sua família, cada livro, poema, cada conversa sobre política, tudo isso ajudaria a formar um homem que, anos mais tarde, transformaria sua dor em arte, e sua arte em uma voz que atravessaria gerações. Mas essa ainda é outra história, porque no fim deste primeiro capítulo, Tupac ainda era apenas uma criança. O mito ainda não existia. A lenda ainda não havia sido escrita. Existia apenas um menino que havia acabado de chegar ao mundo
e que, sem saber, mudaria para sempre a história da música. No próximo episódio, vamos acompanhar os primeiros anos da vida de Tupac, sua infância entre Nova York e Baltimore, as dificuldades enfrentadas por sua família, o contato com a poesia, o teatro, as primeiras amizades e os acontecimentos que começaria a transformar aquele garoto tímido e extremamente inteligente na voz que o mundo conheceria como Tupac, porque toda lenda tem um começo, e a de Tupac estava apenas começando.